sobre um assunto, acho que o pessoal já conhece, talvez não conhece talvez as boas práticas, então eu quero explorar um pouquinho do conhecimento que eu tenho e apresentar para vocês um pouco da minha experiência com o Oracle Grid Infrastructure. Eu coloquei o título Extraindo o Máximo do Oracle Grid Infrastructure porque eu achei que eu ia conseguir colocar mais coisa na palestra, mas eu acho que não vai caber no tempo que a gente tem. Então a gente tem aí alguns patrocinadores que ajudaram a financiar e custear esse evento, né? Então a gente deve os nossos agradecimentos a eles e um pouquinho da minha história, né? Então meu nome é Frank Weber Faust, então é sobrenome alemão, eu sou de Santa Catarina, tenho 26 anos e 7 anos de experiência na área de TI. Sou escritor ativo lá na UTN, então vocês vão achar alguns artigos lá também, agora ultimamente mais sobre Oracle Cloud, está saindo coisa lá. Tenho um blog, Loridata, eu esqueci de colocar aqui, mas no final tá. Fiz alguns projetos na Volkswagen, trabalhei no projeto da Volkswagen lá na T-Systems, uma empresa alemã. Trabalhei para a GCO, que é uma multinacional dos Estados Unidos, né? Então tá lá entre as 500 da Fortune também. Trabalhei para a Celesc, que é a companhia elétrica lá de Santa Catarina. Grupo Croton, né? E entre outras empresas aí que eu já prestei vários serviços também. Hoje eu sou DBA e acabei assumindo também o cargo de CISA lá no PagSeguro, aqui em São Paulo. Me mudei para cá em dezembro, bem recente, então ainda estou me acostumando à cidade, todo esse ritmo frenético dessa cidade grande aí, mas estamos pegando jeito aí, o ritmo das coisas. E lá eu trabalho com Oracle, né, que é o meu principal foco desde que eu comecei na área de TI, eu me dediquei nessa área de Oracle, com MySQL, que eu acho que acabou entrando junto, eu acabei conhecendo também no meio do caminho. O Cassandra veio agora mais recentemente, porque a gente tem lá uma infraestrutura de cluster com Cassandra. Linux já desde o começo, trabalhei bastante tempo com AIX também, um pouco de Solaris na Volkswagen. E hoje também estou trabalhando com Exadata lá no PagSeguro, uma experiência que eu não tinha antes, então novos desafios aí aqui em São Paulo. Eu tenho algumas certificações, as que eu considero mais importantes, né? OCP 12C, Hack OCS, não é OCE, mas é OCS, não tiro mérito, também não é tão fácil. SQL Expert e uma certificação em Linux também. Então eu tenho conhecimentos variados aí. Infelizmente a gente não consegue ser tão especialista quanto as pessoas de fora do Brasil que a gente vê. Eu ouço falar do Jonathan Lewis, especialista em performance. Aqui a gente tem que acabar abraçando um pouco de tudo, então a gente acaba sendo mais generalista e menos especialista. Mas mesmo assim eu sempre foquei na área de alta disponibilidade, por isso que eu trouxe esse assunto aqui de Grid Infrastructure para vocês. Então aqui, parafraseando o Ricardo Portillo, eu gosto que ele fala isso nas palestras dele e eu resolvi copiar. Então não acredite em tudo que vocês leem, nem tudo que está escrito quer dizer que é verdade. O que é verdade aqui pode não ser verdade no ambiente de vocês, o que é verdade para mim, o que aconteceu comigo, pode ser que não se aplique no ambiente de vocês, acham que devam fazer de outra forma. Então eu vou trazer a minha visão aqui, o que eu acho que é verdade. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, então as coisas mudam, as tecnologias mudam, então a gente vai se adaptando. Se os fatos não se adequam à teoria, você modifica a teoria. A teoria diz isso, mas isso aqui não é aplicável, então não vou fazer dessa forma, né? Questione e só acredite em fatos. Teste. Tudo que vocês vão escutar aqui, se vocês quiserem acreditar, acreditam, mas testa para ter certeza. E quando você mudar alguma coisa, pode acontecer 3 coisas. Só que na verdade quem fala é o Tom Kite, né? Pode melhorar, pode piorar, pode não acontecer nada. Então, assistam essa apresentação com essas coisas em mente. A nossa agenda de hoje. Eu vou falar um pouquinho só sobre o que é o Grid Infrastructure, para não estender muito também o conteúdo. É um conteúdo mais básico, só para dar uma introdução realmente. Alguns benefícios também, rapidamente, do ASM, que é um componente muito importante aí do Grid Infrastructure. Vou falar sobre o ASM Filter Driver, ASM-FD, né? Então a gente vai ver o que ele é. Vou falar sobre o GNS, brevemente, só para vocês entenderem o que é, mais ou menos como funciona, o que ele faz. Flex ASM e Flex Clusters. Na verdade, eu vou falar sobre o GNS, porque ele é pré-requisito para o Flex Clusters, então a gente tem que ver o
que é um para saber como configurar, o que faz e tal, né? O que fazer com o GIMR, então a gente vai ver o que é essa sigla depois. Como eu acho que é uma boa prática para a gente organizar os disk groups e como a gente pode usar os fail groups a nosso favor também. E algumas operações online com ASM que, se der tempo, eu vou passar uns demos aí também dessa parte. Então o Oracle Grid Infrastructure, ele é um produto da Oracle que tem subprodutos, digamos assim, tem alguns componentes lá dentro. Ele é composto do Automatic Storage Management, o ASM, e o Oracle Cluster. Então, o Automatic Storage Management, como o próprio nome já disse, ele te ajuda a gerenciar o seu armazenamento, né? Sua parte de storage do banco de dados. E o Oracle Cluster é a infraestrutura de cluster que o Oracle precisa para montar o Oracle RAC. Então, o cluster é base para o Oracle RAC. O RAC não faz parte do Grid Infrastructure, mas o cluster faz. E o cluster é componente do Grid Infrastructure. E ele é base para o RAC. O Grid Infrastructure é base para o RAC. Então, sou obrigado a instalar o Grid Infrastructure para poder utilizar o RAC. O ASM é opcional. A Oracle recomenda, mas ele é opcional. Então, alguns benefícios do ASM. Não botei tudo aqui e não apareceu o meu link aqui embaixo, mas depois acho que vai aparecer no PDF para vocês. Então, ele é um gerenciador de volumes, né, e um file system, né, para o nosso banco de dados Oracle. Então, ao invés de eu armazenar os meus arquivos de banco de dados, data file, control file, redo logs e archive logs, no meu file system ext4, xfs, eu armazeno num file system ASM. Na verdade, a gente chama de disk group, mas eu posso criar file system também utilizando o ACFS. Ele serve basicamente também para gerenciar os discos. Então, o disco ele deixa de ser gerenciado pelo sistema operacional, por exemplo, Linux ou Windows. Não uso o sistema de arquivo do Linux. Então, o I/O não passa pelo sistema operacional e vai direto pelo ASM. O Oracle escreve diretamente nos data files sem passar por operações de I/O do sistema operacional. Ele permite a adição e remoção de discos com o banco de dados online. Então, não vou ter impacto de indisponibilidade quando eu adiciono ou removo um disco ou quando eu perco um disco, dependendo de como estiver a minha configuração. Isso acontece de forma online. Pode acontecer uma certa instabilidade por conta de lentidão. O ASM ele faz um trabalho de rebalanceamento. Então, eu adicionei um disco, quer dizer, eu tinha 100 GB, agora eu tenho 200. Nesse 100 GB, estava tudo nesse 100 GB. O que ele vai fazer quando adicionar outro disco, ele vai, nesses 200 GB, ele vai balancear entre os dois discos a mesma quantidade de dados. Quanto mais disco eu tenho, mais fácil fica para eu eliminar os hotspots. Então, quanto mais disco eu tenho, menos hotspots eu vou ter nesse meu disk group. Então, os discos do ASM são organizados em disk groups. Fica mais ou menos nesse desenho aqui. Aqui eu tenho a minha instância de banco de dados, né? Tenho 3 instâncias de banco de dados no mesmo servidor, né? Uma instância ASM, que é quem gerencia esses 2 disk groups aqui. Dentro de cada disk group, esse aqui eu tenho 4 discos, esse aqui eu tenho 2 discos. Então o ASM gerencia esses discos para mim. Mas o ASM não faz I/O, não é o ASM que grava as transações lá do banco, as alterações que eu faço nos discos. Quem faz isso é o próprio banco de dados, ele acessa diretamente lá o disk group. Então o ASM ele é só o gerenciador que fornece o sistema de arquivo. Se vocês tiverem dúvida, podem interromper no meio da apresentação e perguntar. E se eu estiver indo muito rápido também, podem avisar. O link que eu deixei nesse slide aqui embaixo, que não está aparecendo, não sei porquê, ele tem um conteúdo que diz mais benefícios e coisas do ASM, se vocês quiserem complementar depois. O ASM-FD, então é uma new feature que surgiu no 12C, né, na 12.1.0.1, se eu não estou enganado, eu não tenho certeza se é na 12.1.0.1 ou na 12.1.0.2. Eu acho que é na 12.1.0.2, eu botei aqui 12.1.0.2. Então, é o ASM Filter Driver. Então, ele é um driver que faz parte do kernel do ASM. Então, diferente do ASM-lib, que é uma biblioteca que a gente tem, que a gente baixa um pacote separado e instala lá no Linux, o ASM Filter Driver ele já vem
junto com o software do Grid Infrastructure. Então ele vem dentro desse componente. Na versão 12.1.02 a gente tinha que instalar primeiro o software do ASM sem criar a instância ASM. Instalar o software do Grid sem criar a instância do ASM. Então a gente tinha que fazer toda uma configuração, vou instalar software only e depois fazer a criação da instância, depois de configurar o filter driver. Então primeiro eu instalava o software only, configurava o filter driver e depois criava a instância ASM. No 12C está bem mais fácil, no 12.2 está bem mais fácil, saiu agora recente, né, o 12.2, bem mais fácil configurar, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona. Na versão 12.1 também, 12.1.02, se a gente quisesse utilizar uma blocagem diferente, lá nos discos apresentados pelo storage, nas minhas LUNs, eu tinha que configurar um parâmetro chamado Oracle FD Use Logical Block Size igual a 1, para deixar ele habilitar. Esse parâmetro habilita que eu utilize tamanhos de blocos diferentes nos meus discos do storage. Então, se o padrão é 4096, se for diferente disso, se eu quiser usar blocos de 512, eu tenho que alterar esse parâmetro. Esse ASM Filter Driver ele introduz uma new feature também chamada de Theme Provisioning. Esse Theme Provisioning ele permite que você use somente o espaço alocado que você tem naquele disk group. Se o seu disk group tem um tamanho de 200 GB, mas se você está usando só 100 GB dele, esses outros 100 ele devolve para o storage, fica disponível, né? Ele continua com o tamanho total de 200 GB, mas ele não faz esse uso. Ele faz um... Oi? Ele deixa de fazer um cage. Isso, ele faz um uso dinâmico disso, né? Então ele vai um crescimento dinâmico. Conforme ele vai precisando, ele vai alocando. Claro que vai estar disponível lá para o storage usar, o pessoal pode usar para outra coisa também, né? Então pode ser que acabe o seu espaço para o ASM. Mas é uma new feature aí. Funciona só em Linux, assim como o ASM-lib, ele só é compatível com Linux, Oracle Linux e Red Hat. E a gente não pode usar ASM-lib junto com ASM Filter Driver. Ou é um ou é outro. Então eu tenho que optar. Vamos ver o que ele tem de benefícios então aí para frente. Então aqui só um exemplo da configuração do 12.2, né, Oracle Grid Infrastructure 12.2. Aqui eu estou configurando, eu tenho um disco criado com ASM-lib e estou querendo criar um disk group config com ele para minha instalação do Grid Infrastructure. E aqui embaixo ele dá um erro, ASM Filter Driver is not supported on this program, porque eu estou marcando a opção aqui, Configure ASM Filter Driver. Então ele diz aqui, cannot be installed or loaded because ASM-lib is installed. Então a gente tem que primeiro remover o ASM-lib, apagar esse disco aqui do ASM-lib e aí reconfigurar reiniciar a instalação com ASM Filter Driver. Como eu falei, no 12.2 já está bem fácil, é só marcar essa flag aqui, vocês já vão sair com o Filter Driver funcionando. Mas não é só isso, né? Antes de fazer de a gente chegar nessa marcação aqui, para o disco aparecer bonitinho aqui, a gente tem que configurar o nosso disco como ASM Filter Driver. Então eu vou fazer, está meio pequeno aqui, mas a apresentação vai estar disponível depois, eu vou explicar, se vocês não conseguem ver, vocês acompanham no vídeo depois também. Então o ASM-cmd é o utilitário que eu utilizo para criar um label, né? Uma camada ou um apelido, ou um modelo, alguma coisa assim, em cima do meu disco. Então eu criei o meu disco config1 em cima do device SDB. No 12.2 tem um bug que na hora que eu fui fazer o teste eu peguei já de cara. Então eu executei esse comando, ele já me deu esse erro aqui embaixo. O utilitário kfod, é esse nome mesmo, kfod, do grid. Ele está apontando para um Oracle Home que não existe, Scratch app user product 12.2 grid bin. Então esse cara não existe, ele não consegue utilizar. Então o que tem que fazer? A gente abre lá o utilitário com vi, edita o utilitário, o binário lá do cara, tira o Oracle Home, eu coloquei um comentário aqui do Oracle Home errado e coloquei o Oracle Home certo lá dentro dele para poder fazer funcionar. Aí
eu executei de novo o comando, aí ele reclamou, o Oracle Home não está setado. Aí eu export Oracle Home e aí consegui finalmente fazer a configuração desse disco utilizando o ASM Filter Driver. E aí listei aqui o label dele, né? Então o label config1 e o path /dev/sdb. Vejam que, diferente do ASMlib, aqui eu não preciso configurar, não preciso criar uma partição. Então eu crio direto em cima do meu raw device. Eu não preciso criar uma partição para isso. E aí eu inicio a configuração do grid. Então tem um script lá, grid setup.sh. No 12.2 não precisa mais instalar o grid infrastructure. Quando você fizer o unzip lá da mídia que você baixou lá da Oracle, você já tem que fazer o unzip no Oracle Home correto para o grid, porque senão ele vai descompactar tudo lá, as pastas vão vir tudo aberta e está no lugar errado. Tem umas empresas que gostam de jogar LVM em cima de disco, mesmo que seja pro ASM. Rola? Eu acho que é uma prática, porque você está colocando mais uma camada em cima de um negócio que não precisava. Tipo, o LVM é um gerenciador de disco, então acho que você não precisava ter essa camada acima. Vai passar, todo o I/O vai passar pelo Linux de novo. Então o que você está tentando eliminar com o ASM, você está batendo no LVM de novo. Minha opinião, né? Eu acho que... Sim, mas será que rola? Será que ele funciona? Se funciona? Eu nunca testei, cara, para dizer se funciona ou não. Beleza, e aqui, depois que eu configurei certo, tirei lá o ASMlib, criei o meu disco aqui, então ele apareceu aqui como provision e eu consegui seguir com a instalação do meu ASM. E aqui só mostra um resumo aí de que a instalação sucedeu após a execução do boot.sh. Esse ASM Filter Driver, ele é responsável por fazer um trabalho que eu acho bem legal. Ele não permite que passe qualquer I/O para os discos que não seja do Oracle, que não seja proveniente do Oracle. Então eu fiz alguns testes para ver se isso aí era verdade. Como eu falei para vocês, testem tudo. Não acreditem no que a documentação diz, às vezes ela está errada. Então eu fui fazer os testes, né? Aqui eu consultei algumas propriedades, né? Então eu quero saber qual que é o disk string do ASM Filter Driver. Então o discovery string, né? Então ele está setado para /dev/sd asterisco. Então tudo que for disco sd alguma coisa, ele vai aparecer nessa configuração. E o disk string lá do ASM, então ASM disk string, o parâmetro, ele está setado com afd asterisco. Então essa é a configuração do ASM disk string. O afd state mostra se o meu filter driver está carregado e está habilitado, né? Em qual host também. E eu dou um afd ls-dsk para listar os discos configurados com o filter driver. É o mesmo comando que basicamente eu faria com Oracle ASM list disks, né? Então aqui ele aparece dessa forma. Na verdade esse aqui seria aquele query disk -v-p, porque ele mostra qual que é o disk e qual que é o path dele. E aí eu comecei a fazer os testes. Então eu fui lá onde que esse disco config1 está lá no sistema operacional, lá no /dev Oracle afd disks. Então é bem parecido com o ASM, né? O Oracle com o ASMlib. O ASMlib estaria Oracle ASM disks e o afd Oracle afd disks. E um ls lá no diretório e vi que estava lá o meu label, né? O config1 que eu havia configurado. Eu dei um cat nesse arquivo para ver o que tinha dentro. Ele simplesmente tem um apontamento para o /dev/sdb. Então, basicamente um alias para esse device. E aí eu fiz um dump desse device para mostrar o conteúdo que tem lá dentro. Então eu gerei um dump desse cara. Tá aqui, ó. Olhem bem, orcl disk config1, beleza? E aí eu comecei a fazer a bagunça, né? Então, mais uma coisa, eu passei um CAFED lá para ler, aqui é o CAFED, não é o CAFOD, então mais bonitinho. Eu li o disco lá para saber as configurações. Então aqui, ó, orcl disk config1 é o mesmo que está aqui no dump, né? Então, mesma coisa. Vi aqui a disk name config1, mesmo, o nome do disco mesmo, o group name, o nome do disk group que ele pertence, e o fail group name. Ele cria um fail group com o mesmo nome do disco quando a gente não usa redundância
é quando a gente usa redundância normal, externa. Aqui eu passei um DD nos discos. O DD, para quem não sabe, é um comando que eu uso para fazer cópias, digamos assim, de algum device, por exemplo. Então eu passei o dev 0, quer dizer que eu estou passando uma régua, estou limpando o que está naquele device. Então eu passei dev 0 em cima do dev SDB, um block size de 4 e count de 1024. Então ele gravou lá para mim 4,2 mega, escreveu em cima desse disco e disse que fez, né? Então ele realmente falou que fez. Então eu joguei sujeira lá pra dentro, na verdade passei a régua. E depois disso eu escrevi uma coisa lá chamada zoeira lá dentro desse disco também. Então eu dei um eco zoeira para gravar alguma coisa lá dentro para aparecer. Senão ele ia aparecer zerado aqui. Então eu coloquei zoeira, apareceu lá dentro, beleza. Seguimos a vida. Então até aqui, pô, realmente aconteceu um I/O, ele gravou alguma coisa e eu perdi meu disco, né? Então o que o ASM Filter Driver se supunha a fazer, ele não se propunha a fazer, ele não está fazendo. Pô, não funciona então. Beleza, então não posso usar isso, não vai adiantar para nada. Aí eu fui ver o var log messages do Linux. E aí eu comecei a ver buffer I/O error on device SDB. Opa, já teve um erro de I/O aí, quer dizer que alguma coisa aconteceu. Isso que o DD e o eco me trouxe, o que o DD me trouxe aqui, que ele disse que gravou e tal, pelo visto não aconteceu, né? E aí ele diz, ó, lost page write due to I/O error on SDB. Então ele teve uma perda de escrita, não conseguiu gravar nesse disco. Aí mais uma vez eu li então o arquivo com o Cafed e tava lá tudo intacto, ó, o RCL disk config, config1, disk group config. Então, a princípio tudo ok, mas vamos verificar se realmente a saúde do disco está como eu acho que está lendo com o Cafed Read. Conectei no ASM e mandei um alter disk group config check all para fazer a verificação desse disco, desse disk group. E aí ele me trouxe, ó, o meu, cadê? Aqui o tail, né? Tail knowledge log, iniciando a checagem no disk group config, query iniciando o processo de daemon aqui que faz a checagem, sucesso na verificação do disk group config, não encontrou nenhum erro. Então, pelo jeito, ele funcionou. Realmente, se fez o que tinha que fazer. Aí eu falei, vou fazer diferente então. Eu vou passar mais um parâmetro lá no meu DD e passar para ele fazer um I/O direto no disco, sem passar por cache de Linux, sem passar por nada disso com o DD, né? Então grava direto no disco sem passar pelo cache do Linux. Faz o DD direto. A mesma coisa, ó, buffer I/O erro, tal, faz a verificação, mesma coisa, ó, found no errors. Então, success do check no disk group. Então ele faz realmente o que ele se propõe a fazer. Então ele é um substituto que veio no lugar do smlib. Não veio no lugar não, vocês podem continuar usando a smlib, mas esse cara aqui tem uma funcionalidade a mais. E aí ontem à tarde, conversando com o meu chefe lá, falei da feature pra ele. Ele assim, e se eu passar um fdisk no disco? Eu falei, putz, não sei, vou testar. Eu não sabia se ele garantia contra um fdisk também, vou formatar lá, apagar e tal. Vamos ver o que faz. Aí eu fui testar, não está aparecendo lá em cima, mas foi o comando fdisk que eu executei. Ó, nenhuma partição, porque ele realmente não tem nenhuma partição, né? Criei uma nova partição e tal, tudo certo. Error, closing file. Quando eu mandei gravar aqui com essa opção W, ó, primeiro criei uma nova partição, primária e tal, default, peguei todos os blocos, ó, todos os blocos do disco nessa partição e mandei gravar. Quando ele deu a mensagem, quando eu terminei a gravação aqui, ele deu error, closing file. E mais uma vez lá no var log messages, a mesma mensagem. Então, o fdisk ele também evita que você formate um disco do Oracle, né? Eu vou errar, então ele não deixa eu errar em cima de discos do Oracle com o ASM Filter Driver configurado. Beleza. Só essa questão do fdisk dá mais do que justifica. Tipo assim, não é uma configuração muito complexa para você fazer, então pode usar. Eu não cheguei a testar performance, mas eu dei uma pesquisada e
não achei relatos de problemas de performance utilizando o filter driver. Então, até surgiu uma dúvida até num grupo uma vez e tal sobre isso aí, num grupo de DBAs aí do mundo todo, e ninguém respondeu assim, tem um problema com SM Filter Drive. Então eu acho que não tem, como eu falei, eu não tenho como dar certeza porque eu não testei, mas eu realmente acho que não tem. Vamos falar um pouquinho então do GNS. Então o que é o GNS? GNS significa Grid Naming Service. Para que ele serve? Ele resolve os nomes do cluster. Tá? Então, quando eu tenho um Oracle RAC configurado, tem alguns nomes lá que eles precisam ser resolvidos via DNS ou etc hosts, ou de alguma forma precisa ser resolvido lá para o RAC funcionar. Então, normalmente a gente sempre configura isso aí no DNS. Né? Para ele resolver, o DNS precisa resolver nome de VIP, nome de scan e só. Para o RAC. Isso aí já são alguns nomes. Esse GNS ele precisa de um domínio no DNS para o cluster. E ele faz uma resolução de nomes desse domínio, né, pelo GNS VIP. Então ele tem um VIP para esse cara também. O GNS Daemon ele roda em um dos nós do cluster e escuta na porta 53 as solicitações de DNS. Então toda vez que eu fizer uma requisição para conectar lá no banco, ele vai resolver por esse GNS Daemon aqui que escuta as solicitações de DNS no cluster. Ele resolve os nomes para o VIP e tal, diz quem que é o IP, atribui IP, eu também consigo atribuir IP com ele configurando junto com o DHCP. O daemon sofre failover se o nó cair. Então, se o nó que o GNS está rodando cair, ele vai fazer failover para outro nó. Então, ele é basicamente como se fosse um banco de dados single instance, né? Ele vai chavear para outro nó quando aquele nó cair. Ele permite, a partir da 12.1, ele permite shared GNS, ou seja, para multi-cluster. Ou seja, eu posso configurar um GNS em um único cluster para servir de resolução de nomes para outros clusters que eu tenho no meu parque. Claro que isso aqui tem que estar liberado firewall, tudo isso aí para poder funcionar. Né? Então, basicamente para isso que serve o GNS. Failover somente entre nós do mesmo cluster. Então, se o daemon está rodando num nó, ele vai fazer failover para outro nó daquele cluster. Se o cluster inteiro cair, ferrou. Aí você tem uma outra solução, que é exportar o GNS e importar em outro cluster. Então, botei ali também um exemplo. Não deve ser usado para hostname público e nem para rede privada. Isso você resolve via etc hosts. Então, a Oracle não indica você utilizar o DNS ou o GNS para essa resolução de nome aqui. Deve ser usado para VIP e para scan. Então, é para isso que ele vai servir. Faz uso do DHCP para atribuição de IP. O GNS VIP deve ter IP fixo, então ele entrega os IPs dinâmicos, mas ele precisa de um IP fixo. Então se eu tenho lá um range de IP disponível, eu posso configurar GNS que é gerenciado automaticamente essa resolução de nomes. Não preciso definir um IP para o scan 1, scan 2, scan 3, mais um IP para o VIP do nó 1, para o VIP do nó 2. Quem faz isso é o GNS, então é automático. E é necessário para a configuração de ambientes com flex clusters. Então eu falei que é um pré-requisito, então ele realmente está aqui como pré-requisito para a gente tocar no próximo assunto. E ninguém gosta dele, ninguém faz, ninguém usa, porque o flex cluster hoje em dia ainda é pouco utilizado. A gente vai ver alguns benefícios do flex cluster depois. Mas... Oi? Rapidinho. Se eu não estiver usando, não pretender usar flex cluster, você não precisa usar. Não, a vantagem é que você não precisa definir um IP, ele vai escolher o IP sozinho. Dentro do range que eu dentro do que você tiver disponível naquela rede, né? Então, ele vai utilizar um IP aleatório lá. Ninguém gosta, mas é a direção da Oracle. Então, eu prefiro colocar um IP fixo lá para o meu scan. Mas a Oracle não quer que eu coloque um IP fixo se eu quiser usar Flex Cluster. Né? Aqui eu tenho um exemplo de configuração que eu tirei lá do livro Expert Oracle RAC 12c, do Caio, Samsid, Sajudas, não sei o que lá, uns indianos lá que escreveram também. Então, aqui eu tenho o meu DNS, né, o servidor DNS, lá dentro eu tenho um GNS VIP, um IP com um nome, né, e um subdomínio para esse GNS.
Então, configurado tudo lá dentro do meu servidor DNS. Esse GNS, ó, esse GNS distribui os IPs do VIP e do scan via DHCP. E aqui eu tenho o meu nome do meu scan, KNilHackVip, 3 IPs aleatórios que ele atribuiu na configuração, resolvidos pelo meu GNS Service e os meus IPs virtuais de cada nó do meu cluster. No caso aqui são 3 nós, então 3 IPs aleatórios resolvidos pelo GNS. Aqui eu já falei, a configuração, os comandos para a gente exportar e importar o GNS para outro cluster, né? Eu quero deixar de rodar nesse cluster e vou rodar em outro. Então, é o passo a passo para isso aí. Flex ASM. Então, eu falei do Flex Cluster rapidinho, vamos falar do Flex ASM, que também é pré-requisito para o Flex Cluster. E esse cara aqui, ele não precisa do GNS para funcionar. Então, se eu quiser usar Flex ASM sem GNS, posso usar e eu acho legal. Eu acho que é uma boa ideia. O que esse Flex ASM traz de diferente do ASM standard, do comum que a gente está acostumado já até o 11G R2? Então ele permite um número menor de instâncias ASM no cluster. É um benefício? A instância ASM consome pouca memória, 1 GB, 2 GB de RAM lá, dependendo da sua configuração. Então, não é tanto benefício assim, numa máquina de, sei lá, 60 GB. Mas se você pensar em todo o parque lá, se você tiver um cluster de, sei lá, 10, 30 nós, sei lá, então você vai estar economizando 30 GB. Não é tanto benefício assim. Eu não vejo pela redução de número de instâncias no cluster. Eu não vejo que esse é o benefício. O que eu acho que é benefício nesse cenário do Flex ASM? Online DB Connection Failover, a partir do 12C. O que isso aqui quer dizer? Que os meus bancos de dados se conectam na instância ASM, só que se a instância ASM cair, o meu banco de dados não cai. Então ele permanece no ar. Com o banco de dados 11G para baixo, aí, a gente tiver uma queda numa instância ASM, o banco cai junto, né? E no Flex ASM não cai. E ele vai fazer failover para qual instância, para qual servidor, para qual instância ASM. Quando a instância ASM cair no cluster que o banco está rodando, para qual instância ASM que ele vai fazer failover? Para a conexão, né? O banco, ele vai fazer failover da conexão dele para outra instância ASM, porque a instância que ele estava conectado caiu, então ele vai fazer um failover para se conectar em outra instância. Ele vai fazer esse failover para a instância ASM com menos carga. Então, se tiver menos carga, ele vai fazer esse failover. Se eu quiser fazer isso manualmente, a instância não caiu, mas eu quero fazer o relocate do meu banco de dados para se conectar como client em outra instância ASM. Eu vou usar esse comando aqui, ó, alter system relocate client, instance name, a minha instância de banco de dados e o nome do meu banco de dados. E é isso aí. Para qual instância que ele vai? Para a instância SM com menos carga. Então vai fazer failover para que tiver menos carga. Se a que ele tivesse conectado já é a que tem menos carga, ele vai voltar para aquela instância e isso comando não serviu para nada. Então é isso que ele faz. A partir de 12C para baixo, então até 11GR2, a gente precisa definir a cardinalidade das instâncias ASM de uma configuração Flex ASM para AL. Essa cardinalidade é o número de instâncias ASM que roda no meu cluster. Então, se não for AL, o que vai acontecer? O meu banco de dados 11GR2 não vai conseguir rodar num determinado nó que não tem uma instância ASM rodando. A gente vai ver a configuração mais para frente para vocês entenderem. O client, o database client acessa o ASM disk, mas solicita somente I/O de metadados ao ASM. Então ele não faz qualquer I/O pelo ASM. Ele só solicita transações I/O de metadados. Qual é o disk group que eu posso gravar esse data file? Então é esse I/O que ele precisa pedir para o ASM. Então todos os nós que tem uma instância de banco de dados rodando, eles precisam ter acesso direto ao storage compartilhado. Então, eu elimino a instância ASM daquela configuração, daquele nó, mas eu ainda preciso ter acesso ao storage porque o banco escreve direto no data file, no disk group. Então,
por isso que eu preciso ter o cardinality igual a AL no 11G, porque ele não deixa eu ter essa configuração sem uma instância SM rodando. A gente precisa configurar duas coisas quando a gente usa Flex ASM. A gente precisa de uma ASM Network. Normalmente é utilizado junto com a rede do Interconnect, quando a gente faz um lab, né? Mas eu acho que o ambiente de produção não é uma boa prática. Apesar de fazer pouco I/O, é bom a gente separar as coisas. O ASM, mais uma vez, só faz I/O, o banco só pede I/O de metadados na instância SM, então é pouca coisa, mas ainda assim o legal é ter uma rede separada para esse I/O, para essas solicitações. E ele vai criar automaticamente um ASM Listener também. E ele usa o Password File para autenticação, porque o banco de dados precisa se conectar remotamente no SM, então ele precisa do Password File para isso. Mais uma vez, só trafega dados, metadados. O ACFS, quando a gente tem ACFS, ele usa um ASM Proxy Instance, é o mais APX e o númerozinho lá, incremental da instância local onde o ACFS está configurado. E esse Proxy Instance é o que se conecta com a minha instância ASM Flex. Standard ASM pode ser convertido para Flex ASM. Então, se eu tenho um cluster com Standard ASM, eu posso converter ele para Flex ASM, mas eu não consigo voltar essa configuração. Então, uma vez que eu estou em Flex ASM, vai ficar em Flex ASM. Se quiser voltar, tem que refazer o cluster. Aqui tem um desenho que eu fiz sobre a arquitetura do ASM, ficou meio apagado aqui o nome dos servidores. Então eu tenho 6 nós no meu cluster. Aqui eu tenho um banco de dados SLS, né? Então com 2 instâncias em azul, um HR, uma única instância, e mais outro banco de dados com 3 instâncias em amarelo, que é o meu banco de dados VRP. E eu tenho o Cardinality 3, que é o default do ASM. Então ele está rodando em 3 nós. E vejam que todos os servidores têm acesso aos meus disk groups, ao storage compartilhado. Porque o I/O é feito direto para cá, não passa pelo ASM e depois vem para cá. Não, o ASM só manda metadados. Opa. Tá certo. Então, como que essas instâncias estão se conectando no ASM, né? Então, essas instâncias de banco, a HR1, não tem ASM no servidor dela. Então, ela conecta em outra instância ASM. A mesma coisa com a RP2 e a RP3 aqui. Se conectam em outra instância ASM. O que acontece se a ASM2 cair? Então, caiu a ASM2. O que vai acontecer com o HR1 e o SLS2? Como a gente tem um Cardinality igual a 3, quer dizer que eu tenho que ter 3 instâncias ASM rodando no meu cluster. O que vai acontecer? Eles perderam a conexão com aquela instância ASM. A instância vai ser relocada para outro nó que vai subir lá novamente. E aí, novamente, esses caras se conectam. Na verdade, isso aqui poderia acontecer o quê? O SLS2 perdeu a conexão, ele pode se reconectar imediatamente no SM1. Eu botei assim, mas poderia ser diferente. No caso que você falou do Cardinality 3, né, que é o mínimo de instâncias SM que ele tem que ter para poder rodar. Se cair, no caso ali, ele vai tentar criar, né, subir a instância do ASM em outro node, né, para tentar manter o mínimo da cardinalidade. Isso. Se porventura, nos outros 3 nodes que estão disponíveis para ele tentar subir, por algum problema de network, sei lá, ele não conseguir manter o mínimo de instâncias ASM up, que é da cardinalidade, o que vai acontecer? Ele vai crashar tudo? Não, ele vai continuar rodando com 2 só. Aí ele continua com 2. É um problema isso cardinalidade. Ele não muda, ele continua. Oi? É o máximo. É o máximo, não é o mínimo, tá certo. Ele vai tentar manter o máximo sempre. Entendi. Mas aí ele pode funcionar com até uma, se for o caso. Até uma. Legal, beleza. Se você tiver um rack de 2 nós com Flex ASM configurado e você der esse stop ASM Force lá, ele vai baixar aquela instância e vai continuar rodando com a única que tem no seu cluster. Obrigado. E aí como é que a gente faz para algumas configurações em cima do ASM? Então o ASM CMD Show Cluster Mode vai me mostrar se eu tenho o Flex ASM configurado. Então ASM Cluster Flex Mode Enable.
srvctl status sm-detail. Vai me dizer que ela está rodando e em quais nós que está rodando. srv1, 2 e 3. Show cluster state normal. Então, está normal também. srvctl config sm. Aqui eu vou ver a cardinalidade dele. Ó. Instance count é a cardinalidade do flex ASM. E aqui, podem ver que ele tem um ASM listener, né? Então, eu tenho o listener aí rodando também. Para eu modificar isso aí, srvctl modify ASM menos count, no meu caso aqui eu estou colocando em all, quer dizer que todos os nós do meu cluster vão rodar as instâncias ASM. Então isso aqui é a configuração que eu preciso fazer para rodar com flex ASM, não vai ser tão flex assim, né? Mas com bancos de dados 11gr2 num grid infrastructure 12.1 ou 12.2. Então essa é a configuração. E aí mudou lá, ó. No meu caso eu tinha aqui era um cluster de 4 nós, então a minha cardinalidade mudou para 4. Se eu quiser mudar para 2, mesma coisa, ó, modify count 2, continuo conseguindo. Se eu quiser mudar para 1, ele não deixa, ó. Ele diz que o mínimo é 2, mas ele roda, se você baixar ou cair uma instância, ele vai continuar com aquela uma funcionando e suportando, fornecendo metadados para todos os nós sem problemas. Mas ele não deixa você configurar uma cardinalidade abaixo de 2. Aqui só mais algumas configurações, ó. Então eu tenho uma rede pública, a rede privada e a rede do ASM em separado, né? E aqui o ASM Listener rodando aonde estão as instâncias ASM. Né? O que são Flex Clusters então? Chegamos aí no Flex Cluster. Flex Cluster é o meu cluster com hub e leaf nodes. Então hub nodes são os nós que a gente já conhece. O meu standard cluster seriam, nessa configuração, nesse modelo de flex cluster, seriam todos os nós que tem bancos de dados rodando. Então seria um hub node. Os leaf nodes são os nós folhas, né, como o nome diz. Ficam fora dessa configuração principal. E eles são nós mais leves. Então eu posso ter por exemplo, um nó menor. E normalmente nesses leaf nodes eu não rodo um banco de dados. Eu nem posso rodar um banco de dados em rack nesses leaf nodes, porque normalmente eles não têm acesso ao storage compartilhado. Se eles tiverem com a configuração de leaf nodes e tiverem acesso ao storage compartilhado, eu sim consigo adicionar mais uma instância do meu rack nesse leaf node. O Flex ASM e o GNS são pré-requisitos para eu configurar o Flex Cluster. E os hub nodes são similares aos nodes de um standard cluster, exatamente como eu falei. Leaf nodes não precisam de acesso direto ao storage, então não podem ter uma instância RackDB executando. Eles servem para quê? Para aplicações. Então, se eu quiser criar um ambiente com alta disponibilidade de aplicações e eu não quiser criar um outro cluster, usar outros softwares, outras coisas, eu consigo usar tudo com um grid infrastructure e colocar essas aplicações em alta disponibilidade. Elas vão precisar de um VIP nesses leaf nodes que serão chaveados em caso de queda. Então, caiu o meu servidor que roda o Tomcat. Ele vai fazer vai cair ali e vai subir em outro nó e o VIP dele vai subir lá também. Essa questão do leaf node, sabe dizer se você paga licenciamento também nesse servidor? Cara, então, aí tá uma dúvida bem importante. E eu acho que paga normal, tá? Paga a licença de hack normal. Então, eu não tenho certeza, mas eu já fui atrás assim, não encontrei em nenhum lugar da documentação, mas eu acredito cegamente que paga. E aí a Oracle, né, tem lá até scripts pronto para essa configuração em cima de leaf nodes para o Golden Gate, para o PeopleSoft, para o Siebel, para o WebLogic eu não sei se tem script pronto, mas deve ter também. E aí a gente tem um desenho aqui de um Flex Cluster. Esse desenho aqui eu peguei de um artigo escrito no Toad World, então peguei de lá, um cara escreveu, eu coloquei a referência aqui, mas é do Toad World. Então aqui eu tenho meus hub nodes numa configuração inicial, ó, 3 hub nodes e 2 leaf nodes. Esses hub nodes eles têm acesso direto ao storage compartilhado. Os nomes de VIP são resolvidos via GNS, ó, que fica num servidor Windows, onde está o meu DNS fica num servidor Windows, né, o GNS deve estar rodando em um desses nós aqui.
e resolve esses nomes de VIP aí. E aqui eu tenho meus leaf nodes que simplesmente fazem parte da configuração. Caso eu queira acrescentar mais nós a esse cluster, se eu for acrescentar um hub node, ele precisa acesso ao storage. Se eu quiser configurar um leaf node, não precisa. Então ele vai fazer parte da configuração. Pode ser uma máquina menor, uma máquina mais leve que dê conta de rodar a sua aplicação. E aí a gente chega num outro ponto que é o GIMR. O que você pode fazer com ele, o que é ele, né? Então o GIMR é o Grid Infrastructure Management Repository. O pessoal que trabalha com 12C aí, com grid 12C, deve ter visto lá no seu cluster o banco de dados MGMTDB. Então esse cara aí é o GIMR. Então é MGMTDB. O que ele armazena lá dentro? O Cluster Health Monitor. Então são informações da saúde do cluster, né? Então o CHM, o Cluster Health Monitor, ele coleta e analisa métricas de SO e do cluster. Então a gente consegue extrair informações lá desse repositório. Então ele é um banco de dados que armazena essas informações. Antes do 12.1, ou seja, até 11GR2, essas informações ficavam num banco Berkeley, que é um banco da Oracle também, que ficava lá num diretório dentro do Grid Home. Então lá dentro a gente tinha essas informações, eu conseguia consultar, era um outro tipo de banco de dados, e as informações também estavam disponíveis. A partir da 12.1, a gente pode configurar o Grid Infrastructure Management Repository, então dentro do próprio banco de dados Oracle. Na 12.1.01, isso era opcional, configurar dentro do GIMR ou direto no banco Berkeley. Agora, a partir da 12.1.02, a gente não tem mais essa opção e é obrigatório usar o MGMTDB. Ele tem alguns serviços principais, ou o sysmon-d, que é o System Monitor, é o daemon do System Monitor, que roda em cada nó do meu cluster, roda esse processo, esse daemon. E o ologger-d, que é um daemon de log, que fica coletando os logs. Esse cara aqui roda em 1 a cada 32 nodes. Então se eu tenho um cluster de 32 nós, eu vou ter um logger-d rodando em algum nó desse cluster. Se eu quiser mais, eu vou adicionar mais 10 nodes, vou ter 42 nodes. Então ele vai ter 2 processos desse aqui, rodando em nós distintos. E o GIMR também faz parte do Cluster Health Monitor Services, que é o MGMTDB, né, o banco de dados. Mais uma vez, aqui a partir da 12.1.02 é obrigatório. Ele é um banco single tenant, ou seja, ele tem a arquitetura multi-tenant, só que ele é um CDB com apenas um PDB, por isso single tenant. Ele executa em um só nó do cluster e em caso de falha, faz failover para outro. Não precisa ter um overhead desse cara rodando em todos os nós, com várias instâncias, porque ele é um banco que armazena informações de diagnóstico, né? E ele é armazenado no mesmo disk group do OCR e pode ser recriado em outro disk group seguindo essa doc aqui. Não necessita de manutenção na maioria dos casos, né? Então ele tem lá uma retenção padrão lá que não vai que vai manter um determinado período de tempo e vai limpando esses registros conforme os dias passam. Como é que a gente recria ou move esse GIMR para outro disk group? Obrigado aí pelo Rafael, pelo laboratório e pela experiência que eu tive lá para mover no hack dele. Separa esse recurso aqui do cluster, ora CRF. É um recurso de inicialização, então vocês não vai aparecer lá se vocês derem CRS-CTR stat res-t, tem que botar o "-init" para ele aparecer. Modifica esse resource para desabilita ele, então bota enable igual a 0. Para isso em cada nó do seu cluster, né, e desabilita também em cada nó do cluster. E roda um dbca -silent delete database -source mgmtdb. Só que para isso aqui funcionar, o banco de dados tem que estar de pé, então ele tem que estar em execução. O dbca não consegue rodar se o seu banco não consegue abrir. No caso do lab do Rafael, a undo desse banco de dados estava corrompida, então o banco não abria. Aí o que eu fiz? Conectei lá no smcmd, fui até o diretório do mgmtdb e removi todos os datafiles de lá, alterei o oratab, removi a linha referente ao mgmtdb do oratab, removi esse banco de dados do cluster
né? Então ele está lá, ainda deu o status, ele constava lá, removi ele da configuração do cluster e rodei o create database para reconfigurá-lo, para recriá-lo. Então eu rodei o create database, ele criou um database MGMTDB e depois o pluggable database com o nome do meu cluster. Então o nome do cluster é hack, eu tive que ver o nome do cluster lá com esse comando aqui, cmúltiplo-n, mostra o nome do cluster. Coloquei o nome ali, criou o pluggable database, dei um status para ver se ele estava rodando, realmente estava rodando, e a gente tem que executar o mgmtca. Está lá na nota também que isso tem que ser executado. Aí modifica os recursos de novo e sobe tudo. E aí ele volta a funcionar, e se eu quiser eu consigo nessa configuração passar outro disk group aqui, ó. Então se eu quiser mover ele para outro lugar, aqui eu estava recriando, mas eu posso passar ele, eu posso fazer essa mesma configuração, esse mesmo procedimento para mover ele para outro disk group. É só passar outro nome aqui para ele. O que a gente pode fazer com ele? Então tem alguns comandos para gerenciá-lo. Basicamente a gente usa esse utilitário chamado oclumon. Então, manage get master, onde é que está rodando o mgmtdb? No hack 1. Get wrap path, qual que é o data file desse cara? É esse data file aqui, ó, sysmgt data. Manage get wrap size, qual que é o tamanho do repositório? Ele é de 136.320 segundos, se eu não me engano isso daí dá 37 horas. Pela conta que eu fiz de cabeça aqui, 37 horas. E aí o oclumon aqui, ele também tem uma interface aqui, uma linha de comando, né? Então eu consigo executar mais alguns comandos. Eu quero alterar o tempo de retenção, né? Manage check retention time. Eu quero verificar se eu consigo mudar essa retenção. 86.400 segundos, 24 horas. Então ele diz, pode suportar essa retenção desejada para 2 hosts. E o get all logger details para eu saber onde é que está rodando o meu logger daemon. Então está rodando no hack 1 e eu tenho 2 nós na minha configuração. E aqui eu executei o comando oclumon dump node view menos all nodes, pegando um intervalo de 15 minutos. Então ele me traz também algumas informações de diagnóstico do meu cluster utilizando esse comando. Mas basicamente a gente consegue com esse comando aqui, diag collection.pl-collect, ele vai trazer informações e vai gerar packages para a gente poder, por exemplo, abrir um chamado na Oracle a partir de um problema que aconteceu no nosso hack, ou mesmo a gente mesmo investigar os arquivos de trace gerados. Então, para isso que serve o mgmtdb, ele armazena informações de diagnóstico. A gente não tem mais tempo, bom, mas ninguém veio atrapalhar aí. Como é que tá aí? 5 minutos? Então beleza, vamos aproveitar. Como eu acho que os disk groups devem ser configurados no ambiente ASM, né? Então a gente tem aqui algumas limitações, né? Até o 11G eram 63 disk groups, e acreditem, isso acontece, usa-se todos os disk groups em alguns ambientes. 12C, o máximo de 511, então acho que já é mais difícil chegar a 511 disk groups. Máximo de 10 mil discos para o ASM, né? Máximo de 1 milhão de arquivos por disk group. E aqui alguns tamanhos, eu vou pular essa parte porque isso aqui está na documentação, vocês vão ter a apresentação depois e vão entender também. Eu acho que assim, uma boa distribuição dos disk groups num ambiente para ficar legal. Você tem um disk group para o grid, onde vai ter lá dentro dele o ASM, o ASM parameter file e o mgmtdb, você não precisa mover depois. Mas eu acho interessante você ter um disk group separado para o OCR e outro para o Vaulting Disk. Por quê? Caso tivesse tudo dentro do disk group grid, você perdesse, você ia ter alguns procedimentos de recuperação para executar para conseguir voltar todo o seu cluster em funcionamento. Se você separa e perde algum disk group, perdeu o disk group do OCR, você precisa só voltar o OCR. Perdeu o Vaulting Disk, volta só o Vaulting Disk. Então é menos tempo que você tem de indisponibilidade, digamos assim, por causa de um processo de recuperação desses componentes. Um disk group data, um disk group index. Por que eu separo dados e índices nesse caso? Não é por performance não. Se eu perder o disk group de índice, eu ainda consigo acessar os dados e recriar os índices. Então, em tese, talvez valha a pena separar.
Eu acho que é uma boa prática, você separa para não ter essa disponibilidade. Você não pode criar o disk group com o nome de index, porque é uma palavra reservada, então eu botei aqui como index. Você vai utilizar disk groups separados para Redo, por exemplo, quando você tem performance diferente para esse disk group de Redo. Ah, meus Redus ficam em SSD, então crie um disk group separado para isso. E um disk group para o FRA. ASM disk string com filtros eficientes, então vai colocar lá /dev, ***, porque ele vai querer buscar toda a vida, todos os discos, todos os componentes que estão lá dentro do /dev, e isso vai acabar gerando um esforço desnecessário pela instância do ASM. Então coloque em filtros mais eficientes, /dev, ***, que são realmente as strings dos discos que serão utilizados. Dev, mcpal, enfim. Redundância no storage ou no ASM. E se for Extended Cluster, quem foi na palestra do Thiago Ferreira, ele deve ter falado disso, então vocês têm que ter redundância tanto no storage quanto no ASM. Não é obrigatório ter no storage, mas é obrigatório ter no ASM. O disco mais lento de um disk group é o que define o desempenho desse DG. Então, se eu uso vários tipos de discos diferentes no mesmo disk group, qual que vai ser o desempenho do disk group? O disco mais lento que vai ditar essa velocidade. Então, o ideal é que os discos tenham sempre as mesmas características, tanto em tamanho quanto em performance. Você pode usar dois storage diferentes para o mesmo disk group? Pode. Para o Oracle vai ser transparente isso aí. Separar os disk groups com discos do mesmo tamanho e performance, beleza. Qual é o número ideal de discos para um disk group? Segundo o Marcus Michalewicz, que é o Product Manager de Hack, ele tem bastante apresentações. Ele diz que o número ideal é 4 vezes o número de caminhos que eu tenho ao storage. Então, quantidade de acessos que eu tenho ao storage, né, lá via HBA lá, quantas portas eu tiver, vezes 4. Então é a quantidade de discos que eu posso ter. 4 discos por caminho, basicamente. Então se eu tenho um caminho e eu quero um disk group de 1 tera, então eu tenho que ter 4 discos de 250 GB. Essa seria a configuração ideal, segundo ele. A partir do 12.2, a gente consegue alterar a redundância do disk group. Então, antes eu não conseguia, eu tive que recriar um disk group, criar um disk group novo, mover tudo para lá, para esse novo disk group, para ter uma redundância diferente. E no 12.2 eu consigo mudar essa redundância do disk group. A partir do 12.1 a gente consegue também renomear os disk groups. Criei com o nome, sei lá, data 55, eu quero criar só como data. Então eu consigo renomear esse disk group também. E como eu acho que os fail groups devem ser utilizados? Fail group é um grupo de falha, então eu crio uma outra camada no meu disk group, abaixo do disk group, onde eu separo discos por conjuntos de falha. Então, ele é utilizado para espelhar os dados no ASM. Então, cada fail group contém um conjunto de discos que, dependendo da minha redundância, vai espelhar determinada quantidade de dados. Se a redundância é normal, vai espelhar 2 vezes. Se a redundância é high, vai espelhar 3 vezes. Os fail groups devem ter a mesma quantidade de discos e discos do mesmo tamanho. Isso aqui é por questão de disponibilidade mesmo. Fail groups dependem do tipo de falha tolerada. Então, se eu quero ter redundância de disco somente, então eu vou criar um fail group, beleza, com os discos da mesma controladora do storage, por exemplo. Se eu quero ter redundância de storage, de controladora, eu crio os fail groups baseado nos discos de uma determinada controladora. Se eu quero ter redundância de storage, eu crio um fail group com os discos de storage diferentes, né? Que é a redundância de storage, é o que acontece no caso de Extended Clusters. Eu crio um fail group para cada storage, então em sites distintos. Para a redundância normal funcionar, eu tenho que ter no mínimo 2 fail groups. Para a redundância high funcionar, no mínimo 3 fail groups, porque são 2 cópias e 3 cópias, então eu preciso espalhar em fail groups diferentes essas cópias, né? Mais uma vez aqui. Mas eu tenho um negócio chamado PST, Partner Status Table, que diz o quê? Ele garante, ele que garante a redundância do meu disk group. Então,
para esse Partner Status Table estar de acordo com o que a documentação da Oracle diz, eu preciso ter, para a redundância normal estar funcionando, eu preciso ter um fail group mais um, para ela realmente funcionar. Ou seja, o ideal é que você tenha pelo menos 3 fail groups para uma redundância normal. Pelo menos 3, porque se você perder um, você ainda continua com 50% mais um. Então, se você perder 2, você perde o seu disk group. Use a SM Preferred Read Fail Groups com Extended Cluster. Isso aqui vai dizer qual que é o fail group que aquele nó que está naquele data center deve ler. E aquele fail group está configurado para o storage, provavelmente que está mais perto ou que está dentro daquele data center. A gente tem que usar essa configuração para Extended Cluster. E tem uma outra feature, né, que é o Fast Mirror Resync, que realiza a sincronização dos discos quando o disco é substituído ou fica online ou offline. Então, aí a gente tem um desenho, ficou meio branco aí, mas acho que dá pra ver, né, de fail groups. Então, se eu tenho external redundancy, eu tenho 8 discos, ó, todos eles dentro, cada um na verdade é um fail group, porque se eu não passo um nome de fail group, cada fail group recebe o nome do disco. Então, todos os discos aqui, cada um dentro de um fail group separado, só que sem redundância nenhuma. Normal redundancy com 2 discos, ó. Então, com 2 fail groups, cada um com 4 discos. High redundancy, 3 fail groups, 4 discos aqui, 4 aqui e 4 aqui. Isso seria o mínimo. E o que eu acho que está errado, né? Então, para normal redundancy, usem 3 fail groups, e para high redundancy, usem 5 fail groups, pela questão do Partner Status Table. Então aqui a gente tem um desenho de como que esses dados são distribuídos quando a gente utiliza a configuração de fail groups. Então eu tenho o meu dado aqui azul, ele foi gravado uma vez no fail group 1 e outra vez no fail group 2. O dado laranja foi gravado no fail group 1 e no fail group 3. O dado verde, uma vez no fail group 2 e outra vez no fail group 3. E o roxo no 1 e no 2. Então, como é normal redundancy, ele sempre vai espalhar 2 cópias. Não importa a quantidade de fail groups que eu tenho. Se eu uso normal, ele vai espalhar 2 cópias por todos os fail groups que eu tenho e vai tentar manter isso aí balanceado também. E aí, eu não sei se a gente tem tempo para o demo. Acabou? Uma perguntinha rápida. Para quem usa um storage tipo MC ou qualquer outro storage mais parrudo, até que ponto vale a pena usar esse tipo de redundância em detrimento da que o storage me oferece? O storage vai ter a configuração de RAID, né? Usaria fail groups se precisasse de uma redundância, por exemplo, tu tens o teu storage com controladoras separadas. Então talvez, deu falha numa controladora, então tu vai ter a outra controladora. Se tu não tiver um fail group configurado dessa maneira, o que vai acontecer? Tu tem metade dos seus discos numa controladora e metade dos outros na outra. Então tem metade dos teus dados separados. Tem 100 GB de dado em um, 100 GB de dado em outro. Tu perdeu uma controladora. O outro lado, e aí? Por mais que tu tenha RAID, tu perdeu a controladora. Tu não vai ter aqueles dados. Então teu disk group vai cair. Tu vai desmontar e tu não vai conseguir montar de novo porque tu não tem essa redundância. Então é um cenário, entendeu? O outro cenário seria com Extended Cluster, 2 storage e tal. Então é de acordo com a redundância que você quer ter, entendeu? Porque o RAID ele vai garantir a redundância do seu disco, né? Na verdade, de alguns discos, né? Então você vai ter lá 4 discos para 100 GB você vai ter 400 GB, por exemplo, um RAID 10. Então é nesse sentido que se configura fail groups. Ficou claro? Mais alguma pergunta? Encerramos por aí então. Valeu pessoal, obrigado aí pela atenção.